Educação financeira para empreendedores é um dos pilares-chave para o sucesso do próprio negócio, mas este assunto que é ignorado muitas vezes, e isso é muito, mas muito perigoso mesmo, o que pode levar muitas empresas à falência. Por isso, separamos aqui 11 dicas obrigatórias e fundamentais para que todos os empreendedores iniciantes trabalhem cada um deles do jeito certo, assim ter muito sucesso nas suas jornadas empreendedoras, tudo de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para que as nossas dicas fiquem bem claras, antes é preciso entender o que é educação financeira, que basicamente representa um processo de aquisição de conhecimentos e habilidades voltados para a gestão de recursos financeiros e dinheiro. Ela capacita indivíduos a tomar decisões financeiras conscientes e eficientes, visando atingir seus objetivos financeiros no curto, médio e longo prazo. E com uma boa educação financeira, os empreendedores serão capazes de realizar um grande trabalho, porque ela proporciona tomadas de decisões conscientes, sólidas e responsáveis, tudo baseado em informações concretas. Ainda, sempre com planejamento financeiro bastante eficiente e estruturado, sempre com uma visão abrangente e profunda dos recursos disponíveis e necessidades futuras também. Da mesma forma, a educação financeira faz com que os empreendedores não acumulem dívidas, já que fará com que consigam ter clareza de toda a finança da empresa e pessoal também. Como resultado, serão capazes de utilizar os recursos de forma responsável e consciente, bem como controlar todos os custos e despesas de maneira eficaz. Ainda será possível encontrar oportunidades que podem trazer grandes resultados para o negócio, já que um controle financeiro estável traz tranquilidade e clareza para desenvolver planejamentos promissores. Ao mesmo tempo, com uma educação financeira bem trabalhada, os empreendedores terão uma base bem sólida para trabalhar uma boa gestão financeira da empresa, bem como o pessoal também. E assim, ter uma estabilidade emocional muito grande e saudável, já que as questões financeiras estarão bem controladas e planejadas. Com isso em mente, vamos agora para as nossas dicas obrigatórias e bem práticas para ter uma boa educação financeira empreendedora. Então vamos lá. 1. Separe a finança pessoal da empresa. Uma coisa é o caixa da empresa, outra é a carteira pessoal do empreendedor. Isso precisa ficar muito claro e precisa ser feito. A saúde financeira do seu negócio não pode se misturar com a conta pessoal. Separá-los fará com que você tenha um controle maior de gestão financeira, tanto empresarial quanto pessoal. 2. Estabeleça sua remuneração. Definir sua remuneração ou salário é algo que fará com que você tenha uma tranquilidade maior no seu trabalho e na sua vida pessoal também. No entanto, é preciso ser muito coerente e ter muita responsabilidade de acordo com a capacidade financeira do seu negócio. Muitos empreendedores acabam realizando retiradas de dinheiro maior do que o possível, e isso é muito negativo para a saúde financeira da sua empresa. Por isso, tenha muita clareza no que está fazendo neste momento. E aqui existem alternativas como realizar a retirada do dinheiro de acordo com a lucratividade do negócio, ou então via Prolabore, que é bastante utilizado no empreendedorismo. Basicamente, Prolabore é a remuneração dos sócios por seus trabalhos na empresa. Em outras palavras, é quanto os donos da empresa recebem de acordo com o trabalho ou função exercida. No entanto, é diferente de salário. De acordo com o direito trabalhista, o Prolabore se difere do salário justamente porque, sobre sua remuneração, não são obrigatórios benefícios como FGTS, 13º salário, férias, entre outros. Então, se quiser entender como o Prolabore funciona, assista ao nosso vídeo que explica isso de um jeito bem prático. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Defina objetivos e metas. Muitas vezes empreendedores sonham alto, mas sem se planejar como chegar lá, inclusive colocando prazos bem irreais para atingir seus objetivos, e isso é um erro bem comum. Por isso, depois de analisar o contexto atual, tenha bem claro onde quer chegar, defina objetivos e metas de acordo com a sua empresa, seja extremamente sincero ou sincera e use coerência como a base. Por exemplo, qual o faturamento que pretende atingir? Quais os limites de custos de despesas? O quanto a empresa está disposta a realizar novos investimentos operacionais? Qual o lucro esperado ao final do período que está sendo planejado? Enfim, defina todos os pontos de acordo com o seu negócio. Esse passo é bem importante porque vai orientar os assuntos financeiros e estratégicos do seu negócio. 4. Registre e categorize todas as transações financeiras.
Independentemente do valor gasto ou recebido, registre todas as movimentações no fluxo de caixa. Dessa forma, você poderá organizar suas finanças de maneira adequada, ter acesso a cada transação sempre que necessário e evitar desperdício de dinheiro. Aqui é essencial separar cada movimentação em categorias distintas, o que facilitará a identificação dos principais tipos de despesas e receitas. E para simplificar esses registros, é recomendável investir em uma plataforma de gestão financeira eficiente. Inclusive, atualmente existem diversos sistemas de gerenciamento que ajudam muito na gestão empresarial, como os ERPs, que são sistemas de gestão que permitem acesso fácil, integrado e confiável aos dados de uma empresa. 5. Trabalhe o fluxo de caixa. Basicamente, o fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa. Ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso que identificar os custos fixos e variáveis, além de diferenciar seus custos e despesas, é muito importante, porque é isso que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quanto o dinheiro de uma determinada venda entra caso um pagamento seja feito no crédito ou parcelado. E o mesmo vale para que as compras da empresa que podem ser pagas de maneira parceladas também. Então, recomendamos muito você assistir nosso vídeo prático sobre o fluxo de caixa. Esse assunto é fundamental para uma boa gestão de custos. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Capital de giro. Ter um capital de giro representa uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo, como investir em oportunidades ou até mesmo pagar eventuais contas ou dívidas, ou até resolver eventuais emergências da empresa. Ele é muito importante para ter uma tranquilidade financeira um pouco maior, então se quiser saber mais sobre o que é capital de giro e como trabalhá-lo do jeito certo, também temos um vídeo prático sobre isso. Para assistir é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Controle os custos e despesas. Tenha na ponta do lápis todos os custos e despesas do seu negócio. Todos mesmos. Dessa forma você entenderá de fato o que a sua empresa está gastando, bem como identificar o que pode ser cortado, mas sempre considerando em não perder a qualidade da entrega do seu negócio. E entender a diferença entre custo e despesa é bem importante, por isso caso queira saber como fazer isso, assista nosso vídeo sobre este tema. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição também. 8. Trabalhe com orçamentos. Esclareça qual será o seu orçamento anual para cada área ou necessidades. Considere pagamento de contas, salários, investimentos em novos equipamentos, estrutura e processos, previsão de vendas, reservas financeiras, enfim. Planeje isso mensalmente, tenha uma visão geral do ano e defina qual será o seu orçamento anual. Isso é muito importante para que você tenha bem clara a saúde financeira da empresa ao longo do ano. Dessa forma, seu negócio possuirá um plano completo de quanto precisa faturar, quais são os seus limites de custos e despesas que precisa respeitar e quais investimentos precisa realizar. E assim, você conseguirá acompanhar os resultados do seu negócio para saber se está no caminho certo ou precisa realizar algum ajuste. E é isso que é uma gestão orçamentária. É isso que um planejamento financeiro empresarial proporciona. 9. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro consiste em uma projeção de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas como base nestas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para o curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que a sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências e assim crescer constantemente. 10. Monitore. Monitore sempre todos os movimentos de entrada e saída de dinheiro. Estude sempre seus custos e despesas para avaliar se estão condizentes com o faturamento, rentabilidade e lucratividade da empresa. Além disso, seja bem detalhista e coerente em todos os momentos. Mesmo que um custo ou despesas desnecessários seja muito pequeno,
Quando somado a outros, acaba virando um montante bem alto. Por isso, seja sempre racional ao determinar os custos de despesas realmente necessários. Às vezes, alguns gestores agem emocionalmente e consideram algumas despesas da empresa para uso pessoal ou simplesmente por algo intuitivo, sem base e estudo para isso. E pode ter certeza, isso é extremamente perigoso para a saúde financeira do seu negócio, combinado? 11. Estude sempre. Por fim, estude sempre. Entenda quais são as áreas e assuntos que você precisa conhecer ou até aprimorar. Estudar é um pilar fundamental no empreendedorismo, ou seja, procure se aprimorar e esteja em evolução sempre. Isso te trará resultados tanto no curto, médio e principalmente no longo prazo. Assim, as chances de sucesso do seu negócio serão bem maiores e realistas. Essas foram as nossas dicas sobre educação financeira para empreendedores. Se trabalhá-las bem todos os dias, com certeza, as chances de sucesso do seu negócio próprio são bem grandes e reais. No entanto, elas não são as únicas. Por isso, se tiver alguma que não falamos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos, separe a finança pessoal da empresa, estabeleça sua remuneração, defina objetivos e metas, registre e categorize todas as transações financeiras, trabalhe o fluxo de caixa, capital de giro, controle os custos de despesas, trabalhe com orçamentos, planejamento financeiro, monitore e estude sempre. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.